Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus pela vida de cada um dos que atendem o chamado do Senhor para estarem cultuando em nome de Jesus. Senti muito a presença de Deus através dos louvores. Cada dia mais eu entendo que a consagração, ela abre um canal direto aos céus para com a terra e nós podemos usufruir da unção de Deus aqui. Amém, amados? Vamos se sentar um minutinho. Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos me ouvem bem? Muito alto, baixo. Amém? Irmãos, cada ministração tem um propósito. Cada ministração tem um propósito. Dentre todos os propósitos, olha só. Toda ministração tem um propósito, mas todos os propósitos se entrelaçam em um entendimento: gerar um bom caminhar àquele que ouve aquilo que é ministrado. Pastor, o que o Senhor quer dizer com isso? Nós estamos aqui na igreja hoje. Inúmeros cultos ao longo da nossa vida já passamos. E por muitos cultos ainda vamos passar. Pastor, se todo culto tem um propósito, e todo culto difere em uma coisa peculiar, que é gerar um bom caminhar, então isso significa o quê? Que toda ministração vai me ensinar algo. Pastor, onde que eu entro? Muito obrigado, irmão. Deus abençoe. Onde que eu entro, particularmente, nisso que o Senhor está me falando? Se a ministração ela me ensina algo, e eu estou aqui, participo do culto, eu vou aprender isso. Mas, como diferente de uma caixinha de música. A caixinha de música, você coloca músicas nela, você dá corda e ela faz aquela cantoria daquilo que tem ali dentro. Para nós, para mim e para você, tudo que nós aprendemos não pode ser motivado por alguém para dar corda. Nós temos que ser os grandes incentivadores para aquilo que nós aprendemos no culto. Tornamos ela em prática no dia de amanhã, na terça, na quarta e assim por diante. Resumindo o que o pastor está tentando explicar, cada ministração me ensina a caminhar melhor no dia seguinte. Eu não posso pegar a ministração e dizer no final dela: ai que lindo, ai que bonito. Não, eu preciso dizer: hoje a ministração me ensinou a começar uma segunda-feira melhor. Colocar em prática. Deixa eu trazer uma revelação para você aqui. A maior revelação que você vai ter na sua vida. A maior revelação. Quem gosta de revelação aqui? Precisa ligar a mão. A maior revelação que você vai receber de Deus para a sua vida é aquela que você aprende a caminhar. O que me convém, uma revelação que vai me alertar disso ou daquilo. A revelação, ela precisa me fazer caminhar, porque se ela não me faz caminhar, ela não é de Deus. Por isso,
que o pastor tem pregado incansavelmente ao longo de muito tempo nesta igreja, que nós temos que buscar entendimento. Eu preciso entender porque esta palavra fala isso ou fala aquilo. A partir do momento que eu compreendo o que ela estava querendo me dizer, eu sei como aplicar ela na minha vida. Eu tenho que aplicar. E Deus revela a sua palavra a cada culto. Deus revela a sua palavra a cada momento que você pegar a Bíblia e lê-la. Deus vai falar com você. Você não necessita que chega este ou aquele outro, vem dos Estados Unidos, vem do Rio de Janeiro, vem não sei de onde, para botar a mão na sua cabeça e revelar algo para você. Não! Você tem o grande revelador na sua casa, à sua disposição. Basta você buscar em nome de Jesus. Quem está aí, diga glória a Deus. Para mim resumir essa entrada aqui, o que eu faço com aquilo que eu ouço no culto? O que eu faço com isso? Isso é uma grande pergunta que eu preciso fazer para mim e você precisa fazer para você. Ei, ninguém trouxe tererê, ninguém trouxe chimarrão, ninguém trouxe pipoca. Por quê? Porque essas coisas nós carregamos quando nós vamos numa praça, quando nós vamos num parque de diversão, quando nós vamos para algum lugar passar o nosso tempo. Um passatempo. Mas aqui não. Aqui é o lugar, é o momento que muitas vezes nós desejamos que o tempo pare, para você aproveitar o máximo possível daquilo que está vindo. Mas o detalhe é, o que eu faço com aquilo que eu ouço no altar? Deus me trouxe uma revelação aqui, a respeito de 3 rapazes, no livro de Daniel, que eu quero compartilhar contigo. Mas eu gostaria muito que você ouvisse, procure entender, e você venha praticar o que eles nos ensinam, em nome de Jesus. Quem está aí, diga glória a Deus. Amém? O pastor nessa noite quer falar com você a respeito de recompensa. Uma palavra que quando nós ouvimos, ela já é gratificante. Recompensa. Diferente de uma palavra tal como cobrança, responsabilidade, recompensa. Ela soa bem, ela soa gostoso, uma palavra boa de ouvir, a recompensa. Mas o que de fato é, perante a Bíblia? Uma recompensa. Todos nós gostaríamos de receber uma recompensa, mas eu quero dizer algo para você. Para muitos de nós, a palavra recompensa não significa a palavra recompensa qual a Bíblia nos coloca, mas ela interpreta-se de uma forma diferente. Algo que eu ganho, algo que eu recebo, algo que eu sou presenteado. Nós costumamos dizer que recompensa tem a ver com herança. Eu recebi essa herança, recebi essa recompensa. Não, recompensa tem uma particularidade, eu quero explicá-la para vocês hoje. Quem está aí, diga glória a Deus. Recompensa é algo que eu recebo depois de uma conquista. Eu conquisto e esta minha conquista tem um valor que se chama a minha recompensa em nome de Jesus. Quem está aí, diga glória a Deus. Livro de Daniel, por favor. Glória a Deus. Santo é teu nome. Capítulo 3. Vamos colocar de pé um instantinho, em reverência ao Senhor. Versículo 1 em diante. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados. E a sua largura era de 6 côvados. E levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Feche teus olhos.
Pai, em nome de Jesus, me coloco diante de Ti como servo, filho, temente, Teu adorador, em temor, em respeito, honrando-Te neste momento, ó Deus, em todo momento da minha vida, para que o Senhor possa, segundo a Sua vontade, segundo o Seu desejo, falar e expor aquilo que precisamos compreender, e assim, para que o nosso caminhar seja um caminhar prudente e satisfatório aos Teus olhos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, querido. Glória a Deus. Eu acredito que a maioria de nós conhecemos esta passagem, onde diz que o rei Nabucodonosor construiu, levantou uma grande estátua com a sua aparência e colocou no campo de Dura, no meio da Babilônia, acredito que no meio de uma praça, talvez, um lugar bem exposto, a estátua com a sua imagem. E essa estátua era para ser adorada, era para ser aclamada. E a Bíblia diz que Nabucodonosor preparou seus músicos com harpa, saltério, enfim, que em X momento do dia, seus músicos então tocassem, fizessem um barulho instrumental, avisando o povo que aquele momento era o momento de chegar diante da estátua e se prostrar. Você está conseguindo me ouvir? Bem? Tudo bem? Amém? E o interessante é que Nabucodonosor construiu essa estátua justamente no versículo 1 que ele diz, no campo de Dura. A palavra Dura aqui, ela significa algo duradouro. E nós particularmente sabemos, isso dura, isso não dura, nós já conseguimos compreender esta interpretação. Mas quando Nabucodonosor, com a sua intenção de levantar aquela estátua, e justamente no campo de Dura, eu acredito que na sua mente ele colocou algo para ser eterno naquele lugar, para que fosse do seu domínio, que fosse da sua responsabilidade, que tivesse embaixo das suas asas, todo aquele que adorasse por aquele lugar, por aquele campo. Por isso, o campo de Dura. A intenção de Nabucodonosor era promover algo que permanecesse ao longo dos tempos. E cada vez que nós ouvíssemos, o povo ouvisse o barulho de uma harpa, de um saltério, de uma buzina, até mesmo de um chofar, o povo deveria chegar e se prostrar diante da estátua para adorar. Mas a Bíblia diz que Sedraque, Mesaque e Abdenego, 3 judeus, estavam ali em certo dia. E houve-se em determinada hora o toque instrumental para avisar a adoração. E todo o povo se prostrou diante da estátua, exceto Sedraque, Mesaque e Abdenego. Quem está aí, diga glória a Deus. Não se prostraram. E o interessante é que no versículo 4 diz que o arauto apregoava, um homem anunciava para o povo o que era para ser feito. Então um arauto apregoava. Quem lembra do reencontro com Deus aqui? Quem recebeu vocês lá no reencontro com Deus? Era o arauto. Lembra? O arauto do rei. No versículo 4 me chama a atenção aqui que o arauto apregoava em alta voz, ordena-se a vós, ó povos, nações e línguas, que todos se prostrassem. Então, o que aconteceu? Nabucodonosor direcionou um arauto que falasse em alta voz. Eu poderia aqui simplesmente dizer que este arauto, ele pregava
essa direção com vigor, com determinação, com ousadia e também no sentido de amedrontar. A Bíblia diz que ele gritava. Então ele amedrontava o povo para que se prostrasse. Mas isso não foi suficiente para Sedraque, Mesaque e Abdenego. Eles não se prostraram. A Bíblia diz, olha, a Bíblia diz, no versículo 8: por isso, no mesmo instante, chegaram perto alguns caldeus e acusaram os judeus, acusaram os três. Chegaram os caldeus, perceberam então que Sedraque e Mesaque não se prostravam e foram rapidamente contar isso ao rei. Por que eles não estavam se prostrando, né? Interessante que isso aqui acontece somente nesta idade da Bíblia, né? Essa questão de expor alguém, de entregar, né? Ah, vou contar uma fofoca para isso. Hoje, graças a Deus, isso não acontece mais, né? Isso é só um relato bíblico antigo, né? De quem queria entregar a outra pessoa e assim por diante, né? E a Bíblia diz que chegou ao conhecimento do rei essa situação. E o rei então ordenou que trouxessem esses três até o rei. E o rei chegou e disse para eles: olha, eu acho que vocês não se aperceberam do que está acontecendo, mas eu vou fazer novamente. Assim que tocar o saltério, a harpa, as buzinas, vocês vão se prostrar diante desta estátua. Amém? Quem está aí, diga glória a Deus. E o versículo 17 diz o seguinte: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e da tua mão, ó rei. Olha só, eu estou tentando simplificar essa, ela é de certa forma comprida. Mas quando o rei chamou então os três e disse para eles: olha, eu vou tocar de novo e vocês vão se prostrar agora. Eles disseram: não, nós não vamos se prostrar, porque nós não vamos adorar a tua estátua, ó rei. Nós temos o nosso Deus, a qual é um Deus vivo, e nós vamos adorar somente o nosso Deus. Eu quero entender nesse momento que Nabucodonosor ele entrou em confusão mental. Por quê? Porque tinham mais judeus lá embaixo. Haviam mais judeus no campo de cura. Não eram só Sedraque, Mesaque e Abdenego. Haviam mais. E todos os outros se ajoelharam, menos Sedraque, Mesaque e Abdenego. Eu quero entender que na cabeça do rei Nabucodonosor houve uma confusão mental. Por quê? Porque alguns dos seus se prostraram, mas vocês em particular não. Qual que é o lance? Vocês têm alguma coisa contra mim? Vocês estão tentando me oprimir? Qual que é o lance? Porque se todos os judeus não tivessem se curvado, o rei já ia entender. Não, eles estão servindo a outro Deus, então algo já está explicado. Mas Sedraque, Mesaque e Abdenego, eles tiveram neste momento algo que é muito claro. Primeiro, eles honram o seu Deus. Amém? Nós compreendemos que a Bíblia nos diz que nós temos que honrar as nossas autoridades. Sejam civis, sejam militares, sejam as nossas autoridades que governam a nossa cidade. Nós temos que honrar. A Bíblia diz que eu tenho que honrar o prefeito, o vereador, o policial, o bombeiro, o civil, o militar. Porque são autoridades instituídas por Deus. Eu tenho que honrar. Mas a Bíblia também diz, e uma única só vez ela diz isso, que quando esta autoridade te levar ao fracasso, ou à inconsciência, ou ao pecado, então que você desrespeite ela. E Sedraque, Mesaque e Abdenego dizem aqui no versículo 17 e no versículo 18, chamando ó rei. Sedraque está honrando a vida do rei, chamando-o de rei. Está dando a responsabilidade, o desígnio suficiente. Está honrando o rei, mas não está obedecendo ao rei, porque o rei está lhe dando uma ordem para errar, para pecar. E o rei diz o seguinte: olha, se vocês não se prostrarem, eu vou levar vocês para uma fornalha ardente. E assim eles dizem no versículo 8, olha, nós só servimos nosso Deus.
E se caso for do Senhor nos levar, Deus vai nos livrar. E também, se não livrar, é lucro para nós, porque nós servimos um Deus vivo e todo-poderoso. E novamente no versículo 9, eles chamam o rei de rei. Eles dão honra ao rei. Eles não desmerecem o rei. Eles podiam simplesmente dizer: ó rei, quem você pensa que é? Você está dando uma lei, trazendo uma lei espiritual para algo que não é espiritual. O Senhor está lhe trazendo, se portando como um Deus, não sendo Deus. Quem o Senhor pensa que é? Não. Cedraque, Mesaque e Abednego não tiveram essa atitude. Eles não colocaram em mérito a questão a qual o rei estava colocando. Simplesmente não obedeceram. Mas eles honraram, chamando: ó rei, o negócio é o seguinte. Rei, quando a palavra rei sai da boca de Cedraque, Mesaque e Abednego, eles estão honrando, eles reconhecem a posição dele. Eles honram, eles reconhecem. Quantas vezes alguma coisa não está certa, e nós falamos: este prefeitinho, essa cidade não tem vereador, precisamos da polícia, a polícia não aparece, o que a gente faz? A gente desmerece, a gente castiga com palavras. Mas não é isso que Cedraque, Mesaque e Abednego fizeram. Eles honraram as autoridades, porque elas são impostas por Deus. Aqui tem uma primeira lição que eu aprendo, que nós aprendemos, que independente da situação, eu tenho que honrar aquilo que Deus instituiu em nossa cidade. Amém? Porque muitas vezes não é da forma que a gente quer, mas num contexto geral, eles têm um grande benefício sobre a nossa cidade. E o versículo 18 então: e se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Em outras palavras, rei, tu vai continuar sendo rei, tu vai continuar governando este lugar, nós vamos continuar te aclamando, só que o Senhor não vai nos fazer pecar. Encerra aqui a conversa. Quer me levar para o fornalha, me leve. Não quer levar, não leva. Só que o Senhor não vai me fazer pecar. Porque eu tenho uma índole, eu tenho um caráter. E o meu caráter é de honrar. Primeiro honrar a Deus, depois honrando o Senhor. Não tiro o mérito do Senhor como rei, mas eu também não vou te dar o mérito de Deus, que não está sobre a sua vida, mas sim sobre o Deus Todo-Poderoso, ao qual eu sirvo. Está entendendo, igreja? Deixa eu explicar um pouquinho aqui. Sabe o que Cedraque falou para o rei? Eu tenho honra e dou honra a quem merece honra. Eu sou uma pessoa honrada. Eu tenho princípios. Eu sei quem é o meu Deus. Talvez o rei tivesse pensado: mas e os outros que se prostraram? Não são judeus também? Não são cristãos também? Aí que está um princípio da salvação. Eu preciso cuidar da minha salvação. Eu preciso cuidar da minha honra. Talvez eu viva num meio de um povo que não honra ninguém, não respeita ninguém, mas a minha índole é incorruptível e eu vou honrar. Mas ninguém está fazendo isso. Mas eu vou fazer. Eu vou fazer. Em nome de Jesus, eu vou fazer. Aonde eu estiver inserido, eu vou honrar. Eu vou honrar aquilo que eu compro, eu vou pagar. Em nome de Jesus. Eu vou honrar meu pai, eu vou honrar minha mãe, eu vou honrar meu pastor, eu vou honrar a minha liderança, eu vou honrar o meu patrão. Mas pastor, ele tem dito coisas que me agradam, não desagradam meu coração. Irmãos, Jesus ouviu tanta coisa que desagradou o coração dele enquanto ele carregava aquela cruz, mas ele não desistiu do propósito. Ele queria honrar o seu pai e honrou o pai, porque o pai enviou ele para uma missão, e eu vou até o final, mesmo que eu sangre, que me doa, que me insulte, mas eu tenho um propósito, eu vou honrar o meu pai. E Jesus honrou a Deus. Eu também quero honrar a Deus. Versículo 21 diz assim: então esses homens foram atados, vestidos com as suas capas,
suas túnicas e seus chapéus. E mais roupas. E foram lançados dentro da fornalha ardente. Olha a revelação de Deus aqui para a sua vida. Sedraque, Mesaque e Abidnego foram lançados na fornalha. Mas a Bíblia descreve no versículo 21. Versículo 21. Deus deixa claro na sua palavra. Eles honraram a Deus, honraram o seu rei, não obedeceram às ordens, isso são coisas diferentes. Mas pela ordem do rei foram levados à fornalha. Mas como que eles foram levados? Vestidos com as suas capas, com as suas túnicas e com os seus chapéus. Pastor, o que significa isso? O que significa serem levados com as suas capas? Eles foram levados para dentro da fornalha com a sua unção, proveniente do temor e reverência ao Senhor. Quando nós temos temor, quando nós honramos nosso Deus, Deus nos agrada, Deus se agrada com isso e nos reveste de unção, a unção que todo crente deseja. A unção que livra, a unção que direciona, a unção que capacita, a unção que traz diferencial. E a Bíblia diz que vestidos das suas capas, com a sua unção foram colocados dentro da fornalha. A Bíblia ainda diz, com as suas túnicas. O que é túnica? Túnica tem a ver com roupa, da forma que você veste, a região que você está vivendo. Diz da onde você veio. Então eles foram revestidos da sua descendência, do seu caráter, com os seus chapéus. A Bíblia diz, eles foram levados para dentro da fornalha com os seus chapéus. O que significa isso? Eu gosto de um chapéu grande, eu gosto de um chapéu pequeno, eu gosto de chapéu de palha, eu gosto de chapéu de pano. Isso significa o quê? Que eles foram levados para dentro da fornalha com a sua personalidade. Pastor, então quer dizer que Sedraque, Mesaque e Abidnego levaram dentro da fornalha a unção, a sua descendência e a sua personalidade? Sim. E agora eu quero dizer algo para você aqui. O que significa isso falando de Deus? Quando o Senhor diz que nós somos criados à imagem e semelhança dele, quando nós somos embaixadores de Cristo, quando Deus está em nós, quando Deus vive em nós, como diz no Êxodo 17, que o Senhor está entre nós. Eles entraram na fornalha já com o Senhor. A Bíblia diz que imediatamente quando Nabucodonosor olhou para dentro da fornalha, ele viu uma quarta pessoa lá dentro. Será que Deus já esperava lá dentro? Será que Deus entrou depois? Não, Deus entrou com eles. Deus entrou com eles lá dentro. Você está entendendo isso? Pastor, o que eu aprendo com isso? E olha como eu comecei o culto hoje. O que você faz com aquilo que você aprende? A Bíblia diz que a atitude deles determinou o final. Quantas vezes você fecha a boca e não fala aquilo que é para falar? Quantas vezes você sai da onde você está porque você se sente constrangido, porque só você é cristão e os outros não são? Quantas vezes você diz assim, eu não vou almoçar em tal lugar, porque só eu vou estar de cristão naquele lugar? Mesaque, Sedraque e Abidnego, no meio de uma grande multidão, inclusive os seus ali, não se prostraram. Quando o arauto pressionava com voz forte, se prostrem, ajoelhem-se diante da estátua. Não se ajoelharam. Levaram diante do rei. Olha, eu vou te dar uma segunda chance diante do rei. Não vamos se prostrar. Então eu vou jogar vocês para a fornalha. Pode jogar, não tem problema nenhum. Ei, eu acredito que você não tenha passado por tal circunstâncias, mas parecidas e bem menores, e mesmo assim você negou a sua fé. Sabe por que nós negamos a nossa fé? Porque nós não temos coragem de usá-la. Quantos lugares que você chega e você não abre a boca dizendo, eu sou cristão? Quantos lugares que você chega
para almoçar. E o povo vai que nem boi magro em volta da mesa. Blá, 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 blá. Ninguém abençoa. Mas você abençoa. Mas como ninguém abençoa, você fica quieto. Abdenego não ficou quieto. Sedraque não ficou quieto. Irmãos, a bênção está em expor a honra que você tem por alguém. Ah, eu estou aqui na igreja, glória a Deus, aleluia, eu pulo, eu danço, eu faço, eu pinto, eu bordo. Mas eu chego lá fora. Não, deixa em casa, vai que alguém vê. Não leva na rua, não. Não levo Bíblia na rua, eu tenho vergonha, vai que alguém vê que eu sou crente. Isso é uma atitude que não honra a Deus. Não honra. Sedraque, agora pensa aqui. Deus livrou eles de dentro da fornalha. A Bíblia diz que Deus tirou os 3, que só queimou a corda que estava amarrada às suas mãos. A roupa não queimou, a túnica não queimou, a sua pele estava perfeita. Pastor, mas isso é um milagre distante da minha vida. Sabe por que isso é um milagre distante da nossa vida? Porque nós ainda não usufruímos da honra. Eu tenho que usufruir da honra. Eu tenho que honrar a Deus em tempo e fora de tempo, dentro e fora da igreja, em casa ou na rua, onde eu estiver. Eu preciso honrar, dizer quem eu sou, de quem eu diante de quem que eu prostro e de quem eu adoro. Irmãos, eu estou caminhando na rua. Tem irmão que atravessa do outro lado para não precisar me cumprimentar. Alguma coisa contra o pastor? Não, é que não tem vergonha de dizer paz seja convosco. Se você tem vergonha de dizer paz seja convosco, não diga ao Deus que você serve, porque você vai estar desonrando Ele. Quem está aí, diga glória a Deus. E para mim terminar aqui, o rei percebeu que havia uma quarta pessoa. Então ordenou que saísse de fora, para fora. E Deus começou, Nabucodonosor começou a reconhecer que o Deus de Sedraque, Mesaque e Abednego realmente livrou eles da fornalha. Nesse momento, a própria fornalha pregou para Nabucodonosor. A atitude dos 3 impactou o próprio rei. Vou dizer algo para vocês. No versículo 2 em diante, o rei manda chamar os presidentes, os governadores, os prefeitos, manda chamar todas as autoridades. Olha, botei uma estátua, agora todo mundo vai me servir. Quando chamou Sedraque, Mesaque e Abednego para fora, o rei também chamou as autoridades, todos ali. Vem aqui, prefeitos, governadores, vem aqui, todo mundo aqui. Eu vou dizer algo. A partir de hoje, eu vou dar um decreto aqui. E todos nós vamos servir ao Deus desses 3 aí. Porque realmente é vivo. Porque realmente é eficaz. A atitude dos 3 mudou a direção daquele lugar. Lembra da estátua em Campo Durá? Agora o que dura e perpetua é a imagem de um Deus vivo e todo-poderoso, não mais de um homem. Aquilo que Satanás colocou para perpetuar foi lançado por terra imediatamente. E assim até o dia de hoje, como diz em Hebreus 13:8, esse Deus é o Deus de ontem, de hoje e de eternamente, em nome do Senhor Jesus. É o nome do Senhor, é a palavra do Senhor que está perpetuando até hoje. Para me encerrar aqui, queridos, versículo 30. Lembra da recompensa que eu falei no começo? Olha aqui, Sedraque honrou o rei, chamando-o de rei. Sedraque honrou Deus. Não, peraí, eu tenho uma índole, eu tenho um caráter, eu tenho uma vida cristã, eu não me corrompo com aquilo que você está me falando. Eles honraram. Eles foram firmes no seu propósito. Foram lançados para a caldeira? Foram. Irmãos, a imagem da caldeira é que faz nós corrermos. Nós entendemos o seguinte: não, eu tenho que me submeter a isso, aquilo, porque senão vai ser difícil lá na frente.
Pastor, eu não falo que eu sou cristão dentro do meu trabalho, porque o meu chefe é ateu. Se ele me ouvir falar de Jesus, eu posso ganhar conta. Eu digo algo para você, é melhor que você ganhe conta. Porque Deus vai te levar para um lugar melhor, recebendo mais, um lugar mais calmo, mais tranquilo, em nome de Jesus. O que é melhor? Ter fé na recompensa do Senhor por permanecer firme na sua fé? Ou uma vida toda de escravo embaixo das mãos de um ateu? Você que escolhe. Cedraque poderia simplesmente ajoelhar. E até hoje ele estaria se ajoelhando diante de uma estátua. Mas não. Eu não vou me prostrar. E eu vou ensinar para esta nação para não se prostrar também através da minha atitude. E foi isso que ele fez. Não se prostrou. O rei chegou e chamou todos os governantes e instituiu um decreto. A atitude que eles tomaram pregou para mim e para todos que estão aqui. A partir de hoje nós vamos adorar esse Deus. Pastor, onde que está a recompensa de Cedraque, Mesaque e Abednego? Versículo 30. Então o rei fez prosperar a Cedraque, a Mesaque e a Abednego na província de Babilônia. Ei, e eu vou terminar aqui. Todo mundo quer recompensa. Todo mundo quer ser reconhecido. Todos nós queremos valores. Queremos então até prosperar. Mas nós queremos prosperar não na visão da Bíblia. Queremos prosperar na visão do homem. Naquilo que a traça corrói. Naquilo que a ferrugem consome. Não, o Senhor está dizendo que se você caminhar segundo a minha vontade, segundo a minha palavra, me honrando, eu vou te prosperar. Ah, pastor, eu vou ficar nesse emprego aqui porque o salário é bom, eu vou me prosperar. Você está confiando a tua fé em um homem, em uma empresa, em algo físico, que um dia, mais cedo ou mais tarde, pode fechar e você ficar na rua. Agora, aquele que faz honrar o nome do Senhor na sua vida, jamais será vencido, porque está diante de algo que é eterno. Você entende isso? Princípio da honra. Honre a Deus. E você vai ser abençoado. Pastor, eu sou crente. Diga glória a Deus. Mas diga para quem tem que ouvir isso. Esses dias eu estava num lugar e eu perguntei: você sabia que essa pessoa, ela congrega conosco? Ah, eu nem sabia que ela era crente. Você precisa se manifestar no meio dos seus. Você precisa dizer quem você é. Porque enquanto você não faz isso, Deus não é honrado pela sua vida. Deus não é honrado pela sua vida. E Deus tem que ser honrado através de você. Pela sua boca, pela sua atitude. O Senhor diz aqui que Cedraque, Mesaque e Abednego entraram na fornalha com a sua capa, com a sua túnica e com o seu chapéu. Como que você está encarando as suas dificuldades? O que leva você? O que leva com você? Você está levando a sua túnica? Você está levando a sua unção adquirida através do temor e da reverência e da honra? Você está levando a sua túnica, a sua personalidade, a sua índole? Você está levando o seu chapéu? Aquilo que é você? Como é que nós começamos a ministração? O que você faz com aquilo que você ouve? E o Senhor se mostrou para mim e mostrou para você que se eu não me portar como um homem de Deus, eu não honro a vida do Senhor. Aí na minha dificuldade eu vou me ajoelhar, vou pedir para o Senhor: Senhor, me abençoa. Ele vai olhar para baixo e vai dizer: você? Que quando tem a oportunidade de dizer o meu nome não fala? Não se expõe, não me honra? Como é que eu vou honrar você? Como que muitas vezes nós oramos: Senhor, Tu és o Deus, a Ti toda a honra e toda a glória. Não é assim que nós oramos? Você está dando a honra ao Senhor? Comece a dar a honra e você vai viver uma vida honrada na presença de Deus. Quem está aí, diga glória a Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus, o louvor fica à vontade. Glória a Deus. Santo é o Teu nome, Senhor. Glória a Deus. Irmãos,
Nós queremos viver o sobrenatural de Deus. Nós queremos viver os sinais de Deus. Eu quero viver o melhor de Deus, sim ou não? Quem quer viver o sobrenatural de Deus? Cedraque, Mesaque e Abednego. Viver o sobrenatural de Deus. O que é sobrenatural? Aquilo que vai após uma lógica, ou melhor, sem lógica. Se eu aqui entrar dentro de um fogo, eu vou me queimar. Então nós estamos falando de algo que é impossível aos nossos olhos. Aquilo que é impossível aos meus olhos é sobrenatural de Deus. Você quer viver o sobrenatural de Deus? Não, diga comigo, você quer mesmo? Você quer mesmo? Então mesmo que te insultem, você vai falar do nome de Jesus. Mesmo que te perseguirem, você vai continuar falando o nome de Jesus. Mesmo que te ridicularizem, porque você está indo numa igreja de crente, de evangélico, você